O milagre que aqueceu o coração de Roberta. Roberta sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público de São Paulo, ganhando um salário que mal dava para pagar aluguel, comida e as contas básicas. Mas o que mais afligia não era apenas a falta de dinheiro, era uma dor que carregava há anos, uma sensação gelada no estômago que nenhum médico conseguia explicar. Tudo começou depois que seu marido, Carlos, a abandonou. Ele simplesmente arrumou as malas uma noite e disse que não aguentava mais a vida de pobre. Roberta ficou sozinha com Lucas, de 8 anos, e Sofia, de 4. As noites eram as piores. Enquanto as crianças dormiam, ela sentia um frio cortante no estômago, como se alguém tivesse jogado gelo por dentro dela. Às vezes, a dor era tão forte que ela se encolhia no chão do banheiro, suando frio, com náuseas e uma angústia que parecia sugar suas forças. Médicos disseram que poderia ser gastrite nervosa, ansiedade, até mesmo algo psicológico. Remédios aliviavam por algumas horas, mas o frio sempre voltava. Até que um dia, sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor, bateu à sua porta com um convite. Roberta, minha filha, você já foi na Igreja Universal? Lá tem uma corrente de oração que quebra qualquer maldição. Eu já vi gente sarar de coisa pior. Roberta, desesperada, aceitou o convite. Não tinha mais nada a perder. O primeiro passo na fé. Naquela quarta-feira à noite, Roberta entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na região da Lapa. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e ela sentiu algo diferente no ar, uma energia que não era só emoção, mas uma presença real. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre quebrar as correntes do inimigo, Roberta sentiu as lágrimas escorrerem. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Tem alguém aqui que está sentindo um frio no corpo, uma opressão que não sai? O pastor perguntou, olhando diretamente para a plateia. Isso não é normal. É obra do diabo para te parar. Roberta levantou a mão trêmula. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e orou com ela ali mesmo. Depois, o pastor chamou todos os que queriam libertação para irem à frente. Com as pernas fracas, Roberta se levantou e foi. Quando o pastor ungiu sua testa com óleo e impôs as mãos sobre ela, orando em voz alta contra todo espírito de doença e amargura, ela sentiu algo estranho, um calor começando a subir de seus pés, como se uma fogueira tivesse sido acesa dentro dela. Saia, demônio! Em nome de Jesus, essa mulher está livre. O pastor declarou com autoridade. Roberta caiu de joelhos, chorando. O frio no estômago ainda estava lá, mas pela primeira vez, ela sentiu uma esperança real. A corrente que quebrou as correntes. Nos dias seguintes, Roberta voltou à igreja. Participou da corrente de libertação, onde centenas de pessoas oravam juntas contra maldições, doenças e opressões. Aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como um pagamento, mas como um ato de fé, uma semente plantada para colher bênçãos. Deus não é injusto, minha filha, disse o pastor em um dos cultos. Quando você dá o que tem, ele multiplica o que você não tem. Roberta, que mal tinha dinheiro para o ônibus, decidiu dar um passo de fé. Com as últimas economias, ela separou o dízimo e uma oferta, colocando-os no envelope com lágrimas nos olhos. Senhor, eu não tenho mais nada, mas eu creio em você, sussurrou. Naquela noite, durante a fogueira santa de Israel, um culto especial de queima de pedidos e orações fortes, Roberta escreveu em um papel: Senhor, tira esse frio do meu estômago. Eu quero ser livre. Quando o pastor ateou fogo aos papéis no altar, ela sentiu como se algo dentro dela também estivesse sendo queimado, algo ruim, algo que não pertencia mais a ela. O milagre no altar. Foi na vigília da vitória, uma madrugada de sexta para sábado, que tudo mudou. Roberta estava exausta, mas determinada. O pastor falava sobre tomar posse da bênção, e o lugar estava eletrificado com orações e clamores. De repente, enquanto o pastor orava por ela novamente, impondo as mãos com unção, Roberta sentiu uma onda de calor invadir seu corpo como se alguém tivesse derramado água quente em seu estômago. Ai, meu Deus! Ela gritou, segurando a barriga. Está saindo. Está saindo. O frio, que por anos a torturava, começou a desaparecer, substituído por uma sensação de alívio tão grande que ela caiu no chão,
chorando e rindo ao mesmo tempo. As pessoas ao redor começaram a glorificar a Deus, e o pastor anunciou: mais um milagre. Glória a Jesus! Roberta levou as mãos ao rosto, incrédula. Pela primeira vez em anos, não sentia mais aquele gelo dentro dela. Não era alívio temporário, era uma cura. Uma libertação. A vida depois do milagre. Nos meses que se seguiram, a vida de Roberta mudou completamente. O frio no estômago nunca mais voltou. Ela conseguiu um emprego melhor, como recepcionista em uma clínica, e até reconquistou a guarda total de seus filhos, que antes dividia com a mãe de Carlos. Mas o maior milagre não foi só físico, foi espiritual. Eu aprendi que Deus não abandona a gente, ela testemunhou no altar, segurando um microfone com as mãos ainda trêmulas de emoção. Mesmo quando a gente acha que está no fundo do poço, Ele está lá, esperando a gente dar um passo de fé. Roberta passou a ser uma das primeiras a chegar aos cultos. Participava das campanhas, como a campanha dos 70 dias de jejum e oração, e sempre levava alguém que precisava de um milagre. Sua casa, antes cheia de tristeza, agora ecoava risadas e orações. A gente não pode desistir, ela dizia às pessoas que a procuravam desesperadas. Deus é fiel. Basta a gente crer. E assim, a mulher que já teve o corpo gelado pela dor tornou-se um farol de fé para muitos, prova viva de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são apenas possíveis. São reais. E estão ao alcance de quem crê. Um dia, uma jovem chamada Mariana chegou até Roberta com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava nos braços um exame médico que confirmava o pior, um tumor agressivo no cérebro. Os médicos tinham dado poucas semanas de vida para sua filha de apenas 7 anos, a pequena Sofia. Roberta, eu não sei mais o que fazer, Mariana soluçou, mostrando a folha com o diagnóstico. Eles disseram que não tem cura, que é só questão de tempo. Roberta não hesitou. Segurou as mãos de Mariana com firmeza e olhou nos seus olhos cheios de lágrimas. Você veio ao lugar certo, disse, com uma calma que só quem já viu o impossível acontecer poderia ter. Deus que sarou meu corpo pode sarar a Sofia também. Mas você precisa crer de verdade. Não é só esperar, é lutar na fé. Naquela mesma noite, durante o culto de libertação, Roberta levou Mariana e Sofia para a frente. O pastor impôs as mãos sobre a menina e começou a orar com autoridade. Sofia, mesmo fraca, fechou os olhinhos e sorriu quando sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma luz a envolvesse. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. O pastor declarou, e a igreja inteira gritou amém, com uma fé que abalava até as paredes. Nos dias seguintes, Mariana não faltou a nenhuma reunião. Levava Sofia todos os dias à igreja, mesmo quando a menina reclamava de cansaço. Ela obedecia às orientações dos obreiros: jejum, oração, água consagrada, a unção do óleo. Nada foi deixado de lado. Até que, na terceira semana, algo incrível aconteceu. Sofia acordou um dia e disse para a mãe: Mãe, minha cabeça não dói mais. Mariana não acreditou de início. Mas quando levou a filha de volta ao médico, o doutor ficou boquiaberto. Os exames não mostravam mais nenhum sinal do tumor. Era como se ele nunca tivesse existido. Isso não tem explicação médica, o médico admitiu, coçando a cabeça. É um milagre. Mariana chorou de joelhos no altar da Universal, agradecendo a Deus. Sofia, agora cheia de vida, corria pelos corredores da igreja, brincando com outras crianças que também haviam recebido suas curas. Eu quase desisti, Mariana confessou depois, abraçada a Roberta. Mas você me mostrou que Deus não desiste da gente. Ele só espera a gente confiar nele de verdade. E assim, mais uma história de milagre se juntava às muitas que já enchiam os corações daqueles que frequentavam a Universal. Roberta, que antes era uma mulher quebrada, agora via frutos da sua fé multiplicados na vida de outros. Cada testemunho a enchia de mais força para continuar levando esperança a quem precisava. Porque ali, entre aquelas paredes, não havia espaço para dúvida. Só havia lugar para a fé que move montanhas, para o Deus que faz o impossível e para os milagres que não param de acontecer. Naquela mesma semana, enquanto Mariana e Roberta compartilhavam seu testemunho no altar, uma mulher chamada Luciana entrou na igreja pela primeira vez. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim,
há 3 anos, seu filho, Pedro, de apenas 7 anos, estava em uma cadeira de rodas. Um acidente de carro tinha tirado os movimentos das pernas do menino, e os médicos eram claros: não há mais o que fazer. Ele nunca mais vai andar. Luciana já tinha chorado todas as lágrimas que seu corpo permitia. Tentou de tudo: médicos, fisioterapia, até mesmo promessas a santos de outras religiões. Mas nada. Até que, certa manhã, enquanto passava em frente à Universal, ouviu um corinho que dizia: Deus é fiel, Ele não falha, o impossível Ele faz. Algo dentro dela estremeceu. Era como se aquelas palavras tivessem sido cantadas só para ela. No domingo seguinte, ela estava ali, sentada nos bancos da frente, com Pedro no colo. O menino, apesar da limitação, sorria para as crianças que corriam ao redor. Foi então que o pastor, como se soubesse daquela dor, começou a falar sobre a fé que não desiste. Ele contou a história de Mariana, da menina que havia sido curada naquela mesma igreja, e disse: Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por uma, Ele faz por todas. Luciana sentiu o coração bater mais forte. Quando o pastor pediu para que todos que precisavam de um milagre se levantassem, ela hesitou. Mas Pedro, com seus olhinhos brilhantes, puxou sua mão e sussurrou: Mãe, levanta. Eu quero andar. Aquelas palavras foram como um empurrão. Com lágrimas nos olhos, Luciana se levantou, segurando o filho no colo, e começou a caminhar em direção ao altar. O pastor orou com uma autoridade que Luciana nunca tinha visto antes. Ele impôs as mãos sobre as perninhas de Pedro e declarou: Em nome de Jesus, eu determino que os nervos mortos ressuscitem. Que os músculos se fortaleçam. Levanta e anda, em nome do Senhor. No início, nada aconteceu. Luciana sentiu um aperto no peito, medindo se não tinha sido tolice acreditar. Mas então, bem devagar, Pedro mexeu os dedinhos do pé. Primeiro um tremor, depois um movimento mais firme. Os olhos de Luciana se arregalaram. Meu Deus! Ela sussurrou. O pastor, percebendo o sinal, gritou: É agora, irmã. Solta ele nos braços de Jesus. Com medo, mas cheia de fé, Luciana colocou Pedro no chão, segurando suas mãos. O menino tentou se equilibrar, e então, um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em gritos de alegria. Pedro estava andando. Correu para os braços da mãe, que caiu de joelhos, chorando sem parar, agradecendo a Deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Ela repetia, enquanto Pedro pulava ao seu redor, rindo como qualquer criança saudável. Na saída, Luciana abraçou Roberta, que havia testificado minutos antes. Você viu? Você viu o que Deus fez? Perguntou, emocionada. Roberta sorriu, com os olhos brilhando. Eu vi. E isso é só o começo. Deus está escrevendo sua história também. E assim, mais um milagre se juntava àqueles que já tinham transformado vidas na Universal. Porque ali, entre aquelas paredes, não havia limites para o poder de Deus. Cada testemunho era uma prova de que, quando a fé encontra a vontade do Pai, até o impossível se curva. E as curas não paravam por aí. Quem entrava naquela igreja com um coração quebrado, saía com uma história nova. Quem chegava com dúvidas, ia embora com certeza. Porque Deus não muda. Ele ainda faz milagres. E a Universal continua sendo o lugar onde o impossível se torna real. Naquela mesma noite, enquanto Luciana ainda sentia o calor do abraço de Roberta, ela recebeu uma mensagem no celular. Era de sua mãe, que há anos lutava contra uma depressão profunda e já havia desistido até de sair de casa. A mensagem era simples, mas impactante. Filha, hoje eu tive um sonho estranho. Uma voz me disse para ir à Universal amanhã. Não sei porquê, mas sinto que preciso ir. Luciana não hesitou. No dia seguinte, ela foi buscar a mãe, que mal conseguia se levantar da cama. As duas entraram na igreja juntas, e assim que o bispo começou a orar, algo inesperado aconteceu. A mãe de Luciana, que há meses não conseguia chorar, não sorrir, nem sentir nada além de um vazio, começou a tremer. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ela caiu de joelhos, balbuciando: Meu Deus, eu sinto algo, é como se uma luz estivesse entrando em mim.
O bispo se aproximou, impôs as mãos sobre ela e declarou: em nome de Jesus, essa depressão sai agora. O espírito de morte que a oprimia é quebrado. E assim foi. Naquele exato momento, a mãe de Luciana sentiu uma paz que não experimentava há anos. Ela se levantou, abraçou a filha e disse, com voz firme: acabou. Eu estou livre. Luciana não conseguia acreditar. Sua mãe, que antes mal falava, agora sorria, falava com estranhos, agradecia a Deus em voz alta. No caminho de volta para casa, ela pediu para parar em uma padaria. Quero comer um pão de queijo, filha. Há quanto tempo eu não sinto fome? Luciana chorou no volante, sabendo que aquele não era apenas um desejo por comida, mas o renascimento de uma mulher que havia voltado à vida. E assim, mais uma família foi restaurada. Porque na Universal, os milagres não são coincidências, são respostas. Respostas para quem clama, para quem não desiste, para quem acredita que Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma. E a história não parava por aí. Na semana seguinte, um jovem chamado Marcos entrou na igreja arrastando uma perna. Ele havia sofrido um acidente de moto 2 anos antes e os médicos disseram que nunca mais andaria normalmente. Mas naquela noite, depois da oração do pastor, ele sentiu um calor intenso nas pernas. Tente se levantar, disse o pastor. Marcos obedeceu, e para espanto de todos, deu os primeiros passos firmes em 2 anos. Glória a Deus, gritou a igreja, enquanto ele corria pelos corredores, pulando de alegria. Cada testemunho era como uma faísca que acendia a fé de quem ainda duvidava. Uma senhora com câncer terminal recebeu o diagnóstico de curada após uma campanha de jejum e oração. Um casal à beira do divórcio renovou os votos no altar, depois de uma palavra profética que revelou o amor que ainda existia entre eles. Um viciado em drogas, que chegou à igreja tremendo de abstinência, saiu completamente livre, com um emprego novo e um propósito restaurado. Porque a Universal não é apenas um lugar, é um campo de batalha espiritual onde o inimigo é derrotado, onde as correntes são quebradas, onde Deus mostra que Ele ainda é Deus. E para quem pensa que milagres são coisa do passado, basta entrar por aquelas portas, sentar em uma daquelas cadeiras e abrir o coração. Porque ali, entre louvor e oração, o impossível se rende ao poder do Altíssimo. E a história continua. Sempre continua. Porque Deus não para. E enquanto houver alguém precisando de um milagre, a Universal estará de portas abertas, pronta para ver a glória de Deus se manifestar mais uma vez. Era uma tarde de quarta-feira, daquele jeito comum que só quem frequenta a Universal conhece, o cheiro de café recém-passado no fundo do salão, os irmãos conversando baixinho antes da reunião, o som dos instrumentos sendo afinados no palco. Mas naquela noite, algo diferente estava no ar. Uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seu rosto estava marcado não pela idade, mas pela dor. Há 3 anos, ela carregava um diagnóstico que os médicos tinham dado como sentença: esclerose múltipla em estágio avançado. Prepare-se para a cadeira de rodas. Marisa já não conseguia segurar um copo sem derramar, suas pernas falhavam a cada poucos passos, e a visão embaçava como se ela olhasse o mundo através de um vidro sujo. Os remédios só aliviavam um pouco a dor, mas não impediam que seu corpo fosse se fechando, como uma porta que rende devagar até trancar de vez. Até que, numa manhã de desesperança, ligou a TV e ouviu um bispo dizendo: Deus não muda as circunstâncias, Ele muda o impossível. Aquelas palavras grudaram nela como um ímã. Na mesma hora, procurou o endereço da Universal mais próxima e prometeu a si mesma: vou até lá, mesmo que seja engatinhando. E ali estava ela, sentada na última fileira, com as mãos trêmulas apertando um lenço molhado de lágrimas. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, ela sentiu algo estalar dentro do peito. Não era dor, era como se uma corrente invisível se partisse. Uma irmã de fé se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse com voz firme: Irmã, hoje é o seu dia. Deus já te curou, só falta você crer. Marisa fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, orou sem medos, sem dúvidas, só com uma fé crua e desesperada: Senhor, se o Senhor é real, me levanta desta cadeira. Não quero mais viver assim. O que aconteceu depois, ela mesma não sabe explicar direito. Um calor começou em seus pés, subiu pelas pernas como um rio de fogo, e de repente, ela sentiu os dedos dos pés mexerem. Depois, os tornozelos.
Então, sem pensar, empurrou-se para cima e ficou de pé. As pernas não tremiam. Os braços não doíam. E quando deu os primeiros passos firmes, seguros, o salão inteiro explodiu em gritos de glória a Deus. Homens chorando, mulheres de joelhos, crianças pulando como se tivessem visto um anjo descendo do céu. Porque ali, naquela noite, não era só Marisa que tinha sido curada. Era a fé de cada um daquele pessoa sendo renovada, como se Deus estivesse dizendo: vocês acharam que eu esqueci de vocês? Nunca. No domingo seguinte, Marisa voltou, mas dessa vez, não para sentar no fundo. Subiu ao palco, seguiu o microfone com as próprias mãos, sem tremores, sem fraqueza, e contou seu testemunho. Enquanto falava, uma mulher na plateia começou a gritar. Era a mãe de um menino de 7 anos, autista, que nunca tinha falado uma palavra sequer. O garoto, de repente, olhou para Marisa e disse, claro como água: Jesus te curou. O salão virou um só clamor. Mais um milagre. Mais uma vida transformada. Porque é assim na Universal, o milagre de um se torna a esperança de outro. A cura de Marisa não foi só dela, foi um recado para o diabo de que aquele lugar é território sagrado, onde Deus ainda escreve histórias com finais felizes. E enquanto houver alguém com um sonho quebrado, uma doença sem cura ou um coração partido, aquelas portas vão continuar abertas, porque o Deus que operou ontem é o mesmo que opera hoje. E a história não para. Nunca para. Porque onde há fé, Deus age. E na Universal, a fé não é só uma palavra, é uma realidade que muda tudo. O milagre se completou. Quando o menino autista pronunciou aquelas 3 palavras, Jesus te curou, não foi só a voz dele que se libertou. Foi como se uma corrente invisível se rompesse no salão. Marisa, que há anos lutava contra uma doença degenerativa, sentiu o corpo leve, os membros respondendo, a dor sumindo como neblina ao sol. Ela se levantou, tremendo não de fraqueza, mas de assombro. E então, abraçou o garoto, que pela primeira vez na vida sorriu de volta, como se também tivesse sido curado de um silêncio que ninguém mais entendia. Os presentes choravam, não apenas pelo milagre de Marisa ou pela voz do menino, mas porque ali, entre aquelas paredes, Deus havia escrito uma história que nenhum médico, nenhum diagnóstico, nenhuma lógica humana poderia explicar. Era a prova de que ele ainda fala através do impossível. E a lição ficou gravada no ar, como um perfume que não se dissipa: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Não importa se você é a mãe desesperada, o filho que nunca falou, ou o coração que já não acredita, o milagre não depende da sua força, mas da sua vontade. Aquelas portas permanecem abertas não porque a igreja é perfeita, mas porque Deus é fiel. E enquanto houver alguém que ouse crer, ele continuará transformando finais tristes em começos de glória. Porque a fé não é esperar pelo milagre. É saber que, mesmo antes de pedir, ele já está agindo.